Olá pessoal, sou o professor Nelson Adler, vim aqui rapidamente para falar sobre o tema ligado à sociologia. Vamos falar agora sobre Karl Marx, o seu modelo de produção, aliás, a sua técnica, a sua ideia, né, ligado à produção, ligado à sociedade. E uma coisa que ele vai mencionar muito aqui é a ideia de produção como aspecto central. Tá? Então, antes de começar, gente, só mais uma vez informando a vocês, né, se inscreva no meu canal, né, por favor, ajude aí o tio Nelson, tá? Isso é muito importante. Dê uma clicada, dê uma curtida, né? Estamos aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Então, gente, nesse sentido, vamos falar agora do Marx. O Karl Marx, na verdade, esse filósofo alemão, apesar de filósofo, ele era um cara muito ligado a métodos ligados à economia, né? Ele, enquanto filósofo, mas ele se destacou muito como economista, né? Escreveu um livro, um baita de um livro chamado O Capital, um livro extenso, gigantesco, onde nesse livro você tem de tudo, cara. Tem de tudo. Você tem filosofia, você tem sociologia, você tem economia, você tem política, você tem história, você tem até geografia, você tem matemática. É um livro impressionante. É um livro assim extenso e o próprio Marx não chegou a completar esse livro, né? Ele acabou morrendo, né? E quem vai completar o livro vai ser o amigo dele, o Friedrich Engels, né? Que de uma coisa que o Engels achava que o que o Marx pensava, que ele achava. Então, mais ou menos nesse sentido. E o Marx, né, como esse autor, na verdade, emblemático, né, ele é muito polêmico. O problema do Marx, muitas vezes, eu não vou dizer que o problema não é o Marx, é que as pessoas elas acabam estereotipando o Marx apenas como o criador da doutrina socialista. Né? Esquece que o trabalho dele é um trabalho muito extenso, um trabalho muito legal, principalmente da parte da economia. Né? Uma coisa que ele vai falar, e a gente tem que entender que o Marx ele era um autor determinista, ele vai entender o seguinte, ele vai partir da ideia de que toda e qualquer sociedade está relacionado à produção e à economia. Você conhece uma sociedade pelo que ela produz. Tá? Então, para eles, os aspectos econômicos e materiais são mais importantes do que os modelos políticos, do que os modelos culturais, do que os modelos ideológicos. Né? Ele acreditava, na verdade, assim, que se uma classe, se um grupo domina a parte econômica, fatalmente essa mesma classe, né, que normalmente é uma elite, domina a política, a economia, domina a ideologia, domina tudo. Né? Então a ideia dele era que os modelos econômicos eles são determinantes, eles vão determinar tudo. Né? Então uma sociedade, desde a mais simples até a mais complexa, ela tem como base a economia, os bens materiais, né? Quer dizer, o que é um bem material, o que é produção? É o que o ser humano pega da natureza e traz para o seu meio. Ele transforma através da sua mente, a partir da sua capacidade. Né? Quer dizer, os outros animais não têm essa característica. Né? Os outros animais vão pegar recursos da natureza, né? E vão fazer sempre de uma maneira muito mecanizada. Né? Sempre do mesmo jeito, da mesma forma. A colmeia é sempre da mesma maneira. É, o ninho do passarinho é sempre do mesmo jeito. Né? Aquela coisa de assim, viver livre como um passarinho. O passarinho não vive livre. Ele é determinado pelos seus instintos. Livre é a gente que tem capacidade de subjetividade, né, que tem livre-arbítrio. Então ele parte da ideia, o Marx mencionava, que o ser humano, na hora que ele pega um recurso material e ele transforma, né, ele humaniza aquele recurso material que ele tirou da natureza, né, como assim humanizar, Nelson? Por exemplo, pegar recursos de uma árvore, a madeira, e transformar, por exemplo, em uma mesa, em uma cadeira. Tu tá humanizando aquilo ali, porque aquilo ali vai ser um recurso que vai ser desenvolvido a partir da mente do ser humano, voltado para o ser humano, quer dizer, para o bem-estar do ser humano, para a utilidade do ser humano. Né? Então, nesse sentido. Então, Marx ele partiu dessa ideia. Né? Então, a produção, tudo estava ligado a esse aspecto, quer dizer, a mente humana, né, que criava, que desenvolvia, então tinha a ver muito, todo esse aspecto tinha a ver muito com isso. Então, quando é que eu sei que uma sociedade ela é extremamente complexa, moderna, ou ela é simples? Pelo tipo de recurso material que é produzido. Estou numa aldeia indígena, eu tenho ali, por exemplo, uma cerâmica, né, um artesanato de barro. É uma produção simples, é produção, mas é simples. Então eu entendo que a sociedade está no mesma natureza, no mesmo estilo. Se eu vou para uma sociedade ampla, grande, complexa, industrial, capitalista, e eu tenho um smartphone de última geração, então é sinal de que aquele bem
né, material, ele representa muito a natureza da própria sociedade na qual ele foi produzido. Ou seja, se o bem é complexo, a sociedade também tem a mesma ideia. Tá? Então Marx partia disso. Você conhece uma sociedade pelo que ela produz, os bens econômicos e materiais. É por isso que o método dele é chamado de materialismo histórico. Por que materialismo histórico? Materialismo, matéria na história. Você analisa tudo isso dentro da história. Você vai verificar, por exemplo, que o que determina, aí é uma ideia dele, o que determina, por exemplo, as crises sociais, o que determina as crises políticas, o que determina as crises culturais, são todos aspectos de caráter econômico. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma Revolução Francesa, que é uma revolução política, a gente esquece que, por exemplo, a origem da Revolução Francesa, que é uma revolução política e social, acontece primeiro por uma crise econômica. A falta de alimentos, a falta de recursos, né? O desvio de recursos mais importante, que em vez de ir para a população mais pobre, ia para uma elite, ia para a nobreza e para o alto clero. E se tu pegar, por exemplo, a história das grandes guerras, da Primeira Guerra Mundial e a Segunda, muitas vezes tu vai perceber aqui que os interesses eles são econômicos, imperialistas. Então Marx, né, na hora que ele vai falando isso, ele diz assim, olha, tudo na sociedade, né, as revoluções, as revoltas, tem um sentido econômico. Tá? A gente pode até dizer assim, olha, essa revolução ela é política, beleza, mas a sua origem é econômica. Então é curioso a ideia dele. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, tá, tudo bem, produção é o que define uma sociedade. Mas quem são os responsáveis pela produção? Aí ele vai dizer de uma maneira genérica, são as classes sociais. Que por mais que a gente pense assim, mas não é aquela coisa de burguês e proletariado, a gente tem que entender que burguês e proletariado é um período histórico, no caso que o capitalismo. Mas não tem burguês e proletariado na antiguidade. Quem vai ser a classe da antiguidade? Quem foi? Senhor escravo, na Idade Média. Senhor feudal e servo. Pronto. Então as sociedades elas são regidas por isso, pelas classes. E como é que é a relação entre as classes? É harmoniosa ou é conflituosa? É conflituosa. Tá? É aí que ele vai dar o nome de lutas de classe. Mas por que existem as lutas de classe? Por que existe essa relação conflituosa? Porque os interesses entre as classes são divergentes. Mais do que isso, acho que mais do que os interesses divergentes, a grande sacada aqui é o fato de que numa relação de classe sempre existe o que? A exploração. Um grupo que explora outro. Né? E o que acontece é que quando existe uma contradição primeiro, que o cara que mais produz riqueza é o indivíduo mais pobre. Tá? Aquele que produz riqueza, de fato, é o mais pobre. Que no caso aqui é o escravo na antiguidade, é o servo na Idade Média e é o trabalhador no capitalismo. Aí quando essas pessoas descobrem que estão sendo exploradas, quando elas têm consciência disso, que o Marx dá um nome para isso, ele chama isso de consciência de classe, quando você descobre, caramba, eu sou um explorado. O que acontece? Ele se revolta. E essas revoltas que vão dar origem ao quê? Às revoluções. É por isso que ele vai dizer que a história da humanidade é uma história de luta de classe. A expressão dele que ele fala bem legal nesse sentido. Tá? Então ele vai contar nesse processo. Então ele vai dizer, na verdade, que as relações de classe, elas são relações conflituosas, logo são relações dialéticas. A palavra dialética, ela vem do grego, significa conflito ou embate, antagonismo. Então a história da humanidade, ou a história de uma maneira geral, se você verificar, ela é feita de altos e baixos. Sempre existe o quê? Conflitos, guerras, contradições. E o Marx vai dizer que isso define a sociedade humana. Quer dizer, a sociedade ela é avaliada por esses aspectos. Por uma questão de que de uma produção econômica material, de uma relação conflituosa entre as classes, porque há interesses opostos, né? E que dessa relação sempre existe o quê? A ideia de uma revolta, de conflitos, né? Que vão levar necessariamente a um processo novo da história, que ele vai chamar de luta de classe. Quer dizer, essa é a grande sacada que o Marx mostra aqui pra gente. Beleza? É isso, gente. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.